Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Sérgio Majeski. Nós, primeiramente, queríamos agradecer por ele ter aceito este convite de vir conversar com a gente hoje. O prazer é meu de estar aqui. Eu gostaria de agradecer mais essa oportunidade de estar falando aí com essa rádio tão prestigiada e que tem um alcance tão significativo no nosso estado. Agradeço Deputado, muito. O senhor é um ferrenho defensor da educação, mas agora temos notado que o senhor está se preocupando muito com o meio ambiente. Por quê? Na verdade, não é agora, né? Assim, a gente sempre teve, é claro que a educação é a grande causa do meu mandato, porque é uma causa de 30 anos da minha vida, né? Eu sou professor, sou mestre em educação, então assim, a minha luta pela educação, ela vem desde sempre, né? Mas nós sempre, desde o começo do nosso primeiro mandato, a gente sempre trabalhou muito na questão, na questão ambiental. Nós apresentamos, no meu primeiro mandato, vários projetos na área ambiental, assim como também nós sempre trabalhamos muito na questão da transparência e no bom uso do dinheiro público, da gestão pública e da inclusão de pessoas com deficiência. Então, essas questões sempre estiveram norteando o nosso trabalho, muito embora, claro, a educação, porque nós acreditamos que a educação é o grande caminho para transformar qualquer realidade. Isso está comprovado em vários países do mundo, é comprovado por pesquisas, enfim, né? E sabemos bem disso, mas a gente sempre trabalhou nessas questões. Olha, outro dia o senhor fez uma representação que visa impedir reversão para o Tesouro Estadual de recursos alocados em fundos e autarquias específicas do governo estadual que não tinham sido utilizados em suas respectivas áreas. É verdade que o meio ambiente pode ganhar verbas no valor acima de 100 milhões de reais com essa medida? Não é ganhar, é deixar de perder, na verdade. Ah, sim. Porque em 2015 ou 2016, salvo engano, no governo Paulo Hartung, ele enviou um projeto para a Assembleia e a Assembleia aprovou contra o meu voto. Fui o único deputado a votar contra e expliquei muito bem o risco de estar fazendo aquilo. O Estado tem mais de 30 fundos, tá? De educação, segurança, meio ambiente, etc., né? Então, naquele projeto de lei do governo Hartung, enviado à Assembleia, a Assembleia, então, aprovou esse projeto, e um projeto que permite o governo, passado um ano, se houver superávit nesses fundos, o governo pode pegar esse dinheiro e usar como bem entender. Ora, isso se tornou, então, muito fácil o governo manipular esses fundos, porque basta que você não execute projeto nenhum naquela área e no final do ano vai sobrar muito dinheiro. Errado, né? O que está errado, mas é legal porque essa lei foi aprovada pela Assembleia. Só que está errado. Então, por exemplo, no caso do meio ambiente, que é o que mais tem perdido, naquela ocasião, o Hartung tirou 60 milhões do Fundema e do Fundágua, que são fundos do meio ambiente. E agora, se houver essa reversão, né, então ano passado não foi feito, agora o Casagrande quer fazer. Então, isso seria na casa mais ou menos dos 40, quase 50 milhões de reais novamente. Então, considerando mais o ano seguinte, isso daria quase 100 milhões de reais. Então, nós entramos com uma representação no Tribunal de Contas para que se impeça que isso seja feito, porque não é constitucional que se retire dinheiro de fundos, mesmo que exista a lei aprovada pela Assembleia Legislativa, e os projetos devem ser executados. Então, olha, nós estamos vendo agora de novo, enchente, daqui a pouco vem seca, etc. E isso está relacionado com falta de projeto também, não só na área ambiental. Então, assim, enquanto o dinheiro desses fundos é retirado, então, para uso do jeito que o governo quer, os projetos na área ambiental, por exemplo, na questão da preservação de nascentes, na preservação das matas ciliares, dragagem de rios, etc., deixam de ser feitos. Então, a nossa representação é nesse sentido, para impedir que, mais uma vez, o dinheiro desses fundos, que são fundamentais, seja usado pelo governo do jeito que ele quiser. Olha, o senhor, isso é assunto para continuar depois, isso aí que o senhor disse aí. O senhor já foi baluarte em defesa da educação. Vou voltar a falar sobre isso. Como o senhor vê a situação da educação no Brasil com a recente polêmica dos contingenciamentos nas universidades? Olha, eu vejo com muita tristeza toda a situação educacional, né?
Porque, na verdade, a educação nunca foi prioridade para governo nenhum no Brasil. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de cima, nem de baixo, para ninguém. Sempre. Nunca foi. Em alguns governos nós tivemos mais avanços, em outros menos, em alguns retrocessos. Mas prioridade, colocar a educação como prioridade, quando dizer educação é prioridade, ela está em primeiro plano e acabou. É ali que nós vamos investir, é ali que nós vamos executar todos os projetos, etc. Isso nunca foi feito no Brasil. Em 519 anos de história, jamais foi feito. Nós tivemos, como eu estou dizendo, alguns governos onde houveram avanços maiores, onde houve a educação teve um significado maior, mas prioridade nunca foi. Nem para governo federal, nem para governo estadual, nem para governo municipal, em lugar nenhum desse país. E agora, nós vemos com muita tristeza que alguns avanços que ocorreram nos últimos anos correm o risco de um retrocesso. Porque pode-se criticar muitas coisas no Brasil e tal, que ocorreram nos últimos tempos, e tem que ser criticado mesmo, enfim. Mas é óbvio que alguns avanços ocorreram. Alguns programas que foram criados, como a expansão dos institutos federais, a expansão das universidades federais, um avanço maior na área das pesquisas, e isso precisa ser preservado. Então, se há problemas de uso do dinheiro, eu sou o primeiro a defender o bom uso do dinheiro público. Seja 1 centavo, seja 10 milhões, tem que ser muito bem utilizado, tem que se prestar conta. Agora, não se pode fazer corte linear, eu vou cortar porque é balbúrdia nas universidades, vou cortar porque não sei o quê. Cortes e contingenciamentos têm que ser feitos em cima de dados, em cima de pesquisa. Então, assim, olha, eu estou cortando porque aqui é possível cortar, eu vou cortar mais ali, vou cortar mais aqui, eu vou cortar mais dessa universidade que está numa situação melhor, menos dessa. Eu posso até entender isso. Esse corte linear, que tem um viés muito mais ideológico do que baseado em questões propriamente técnicas, não é possível se entender. A educação ela não tem mais nada para se cortar. A educação já vive no limite daquilo que é aceitável não, que possa existir, porque, olha só, não é só a questão, porque as pessoas estão muito em cima desse corte nas universidades, mas no início de abril, o governo federal já tinha cortado 5,8 bilhões da educação básica. Então, assim, a questão é gravíssima. Você imagina assim, nós temos uma quantidade imensa de analfabetos funcionais no país, nós temos universidades sucateadas, nós temos escolas sucateadas, nós temos professores mal qualificados, nós temos escolas sem estrutura nenhuma. Então está se cortando o quê? Se corta de outro lugar. Então, assim, é lamentável. E eu vejo que talvez nesse governo nós tenhamos o maior retrocesso da história do Brasil recente na área educacional e na área de pesquisa. É grave. Deputado, voltamos a bater na mesma tecla. O senhor atuou solitariamente à margem na primeira legislatura. Depois foi reeleito como o mais votado nas últimas eleições, quase 50 mil votos. O que mudou de lá para cá em relação aos seus projetos, aos seus alertas, às suas preposições? Eu acho que não mudou absolutamente nada, porque assim, aquilo que eu acredito e aquilo que precisa ser feito como deputado, eu acho que não muda de uma gestão, de uma legislatura para outra, porque o trabalho do deputado ele não termina nunca. Nada foi resolvido, os problemas da educação são os mesmos, não avançamos nada praticamente, os problemas na área de gestão pública são os mesmos, na área da transparência são os mesmos, os problemas na área ambiental são os mesmos, quer dizer, a luta ela é permanente. Nós estamos nós estamos a léguas, né, de um avanço que a gente possa considerar minimamente considerável. Então as minhas lutas permanecem as mesmas, com a mesma disposição, porque assim, a mim não interessa se o governo atual é do meu partido ou não, eu vou continuar criticando, eu vou continuar cobrando, eu vou continuar denunciando, da mesma forma que sempre fiz, porque o certo é o certo, o errado é o errado. A gente não pode relativizar nada na situação em que nós vivemos. Eu entendo que, às vezes, a gente, na política, você tem que ser pragmático, né? Ou seja, você tem que tomar uma decisão, você tem que fazer aquilo que é preciso fazer naquele momento, que não é o ideal, sim, que não é aquilo que você gostaria que fosse feito, mas naquele momento é isso que precisa ser feito, como o caso de votar a favor da anistia
dos PMs recentemente. Não era o ideal, mas naquele momento era o que tinha que ser feito. Não era o ideal, mas era o que tinha que ser feito. Agora, fora isso, assim, as lutas elas são permanentes. Então, assim, nós vamos continuar na luta. Olha, praticamente foi reaberta 2 escolas das 41 que foram fechadas, 2 só foram reabertas. Nós vamos continuar nessa luta. Não foi reaberto turno noturno praticamente nenhum das mais de 150 escolas onde o turno noturno foi fechado. Até agora eu não vi qual é a campanha que o governo fará para colocar dentro da escola os cerca de 60 mil jovens de 4 a 17 anos que estão fora da escola no estado do Espírito Santo. Quer dizer, é uma luta contínua. Então, assim, nós continuamos com a mesma disposição e vamos continuar lutando e como eu estou dizendo, não mudou nada, porque assim, os avanços foram insignificantes e em várias áreas nem avanços ocorreram, na verdade. Olha, um projeto de sua autoria, nós estamos conversando com o deputado estadual Sérgio Majeski. Um projeto de sua autoria permite que as comissões permanentes da Assembleia possam selecionar, na área de sua competência, políticas públicas desenvolvidas pelo Executivo a serem avaliadas. O porquê disso? Então, assim, nós temos 16 comissões permanentes na Assembleia. Educação, saúde, segurança, infraestrutura... E vai por aí. Por aí vai. Nem consigo nominar todas. Fora as frentes parlamentares que têm, comissões especiais, enfim. E as comissões, elas às vezes têm um trabalho muito limitado ali, uma atuação muito limitada de ficar analisando projeto, né? Assim, que vem do governo. Então, se for o mérito daquela comissão, passa ali. Fora isso, as comissões fazem o quê? Então, assim, as comissões... isso já existe no Congresso Nacional e no Senado. As comissões elas podem avaliar políticas públicas e fazer relatórios. Claro que elas não podem ser deliberativas, né, nesse sentido. Mas, por exemplo, uma comissão de educação escolhe 2 programas do governo para avaliar, acompanhar e avaliar para e passo como essa política está sendo executada. E assim poder opinar, fazer um relatório, cobrar de forma mais efetiva, cobrar ajustes nessa política ou cobrar mais eficiência. Então, eu acho que é um projeto e que, se for aprovado e as comissões assumirem realmente isso, é um projeto que vai contribuir muito no sentido de dar mais eficiência e eficácia às políticas públicas e até contribuir mesmo com o governo, no sentido de aprimorar suas políticas ou de modificá-las, enfim. Esse é o objetivo. O que o senhor tem a dizer sobre as eleições municipais? Então, as eleições municipais estão se aproximando, né? Muita gente me pergunta se eu sou candidato, se serei candidato. Ninguém é candidato agora, né? Porque isso não... Né? Mas à vontade. Então, é muito provável, tá, que eu venha a ser candidato à Prefeitura de Vitória. Eu sou morador de Vitória há mais de 30 anos, já fui funcionário da Prefeitura de Vitória como professor, trabalhei como professor na rede municipal durante mais de 10 anos. Conheço muito bem os problemas da cidade de Vitória, uma cidade querida, uma cidade maravilhosa, e que precisa de muitos cuidados. Agora, a questão, nós estamos vivendo talvez uma transição no mundo político, né? É importante que as pessoas entendam, assim, por exemplo, na hora de escolher um candidato a prefeito, vamos imaginar assim, que se escolha um bom candidato, mas que se escolha um bom candidato a vereador também, porque o prefeito não governa sozinho. Então, assim, o prefeito, se for muito bem intencionado, for muito capacitado, ter bons projetos, mas ele vai precisar de uma Câmara de Vereadores também. Com os mesmos propósitos. Ou, pelo menos, que boa parte dos vereadores tenham esses propósitos também. Porque, assim, nós não podemos de forma nenhuma demonizar a política como muitos têm tentado, né? Infelizmente, até o presidente da República tem contribuído muito com essa história de demonizar a política de uma forma generalizada, como se ninguém prestasse na política e como se a política por si só fosse uma coisa suja. A política é uma coisa muito boa. Não existe solução de nada que não passe pela política. O ruim é, claro, o que parte dos políticos fazem com a política. E isso precisa ser criticado. Agora, precisa ser criticado e reavaliado de uma forma madura e com propostas,
né? Porque eu não posso prescindir de negociações que não significam negociatas e nem politicagem para resolver problema. Eu preciso estar disposto a isso. Agora, os partidos políticos precisam se renovar na forma com que pensam a política. Porque, por exemplo, se vamos imaginar, você é do partido A, ele é do partido B, eu vou ser candidato e a gente faz um acordo, né? Vamos fazer uma coligação, etc, etc. Então, claro, se houve uma coligação para a eleição, nada mais justo que esses partidos participem do governo depois. Afinal de contas, eles participaram da coligação que elegeu. Agora, então, assim, aí vem essa questão de cargos. Porque o grande interesse, às vezes, é essa questão de cargos. Não há problema, talvez, que um partido indique, olha, eu gostaria de indicar uma pessoa do meu partido para compor o seu governo. Sim, você tem uma pessoa qualificada no seu partido para indicar, não vejo problema. O problema é que se indica pessoas altamente desqualificadas. Se indica só por indicar, é um toma lá da cá, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de equilíbrio. Por isso nós apresentamos, inclusive na Assembleia Legislativa recentemente, infelizmente foi arquivado pela maioria dos deputados, um projeto que obrigava o governo do Estado a publicar no portal da transparência quem eram os funcionários de alto escalão. Assim, o currículo deles, qual a experiência que eles tinham, por que eles estavam lá, a certidão negativa da vida deles. Mas isso não é o justo, isso é o mínimo, porque é a população que está pagando. Então, assim, se eu nomeio... Isso é a transparência que tanto falam, né? E que é o óbvio do óbvio. Assim, olha só, se eu nomeei você para ser o secretário de Finanças, que a população saiba por quê. Olha, eu estou nomeando porque ele tem um vasto currículo nessa área, é formado, é uma pessoa ilibada, não tem nenhum tipo de processo de improbidade contra ele e tal. Então, assim, os partidos precisam entender a importância disso. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de demonizar tanto a política e participar de um processo de mudança real da política. Porque a política ela é fundamental. Não existe país no mundo que possa prescindir da política. Agora, nós precisamos melhorar a política. Agora, nós não vamos melhorar a política sempre com o discurso que na política ninguém presta, que todo mundo que entra na política não vale nada, que todo mundo que entra na política só entra para roubar e tal. Nós não chegaremos a lugar nenhum dessa forma, né? Então, assim, se eu não for candidato ano que vem a prefeito de Vitória, eu participarei ativamente desse processo, sem sombra de dúvida. Mas colocarei, sim, meu nome à disposição para disputar o cargo de prefeito na cidade de Vitória. Olha, boa notícia. E nós queremos agradecer essa sua participação, porque o deputado Majeski, a gente que entrevista há vários anos, vários tipos de pessoas e tudo, então a gente consegue identificar a dificuldade que a gente tem de entrevistar determinadas pessoas, porque elas são ricas nas respostas e o tempo vai passando e a gente tem obrigação de parar por causa do tempo na imprensa. E o deputado Majeski é um desses, ele tem muito assunto, mas eu convido ele a voltar breve aqui para a gente continuar com esses assuntos e queremos agradecer a sua participação hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez de estar aqui, mais uma vez essa oportunidade de estar falando um pouquinho para os seus ouvintes nessa rádio tão prestigiada, o seu programa que é muito vai ouvido. Vai para todo o estado e para o nosso site. Então, que vai para todo o estado. Então, assim, eu que agradeço muito e me coloco à disposição para sempre que quiser, estou à disposição. Muito obrigado.